Irmãos, nós viemos ver o apóstolo Paulo deixando essa palavra, né, para a gente, em tudo dar graça ao Senhor, né? Ele nos ensina a santificar a nossa vida no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio nessa terra se tornando homem, né, humano, mas em tudo ele deu graça ao Pai, ao qual ele enviou para estar nessa terra transmitindo a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que cura. E ele nos mostrou que ainda que nós estamos nessa carne, nesse corpo, ainda que somos pecador, mas ele nos dá a orientação de vencer para estar com ele para a vida eterna. A vida eterna, irmãos, não é 1 ano, não é 10 anos, não é 100 anos, não é 1000 anos. A vida eterna é algo que será para sempre. Ali será o cheque final, a qual ele tem mostrado e ensinado através da palavra do Senhor. Por isso, ainda que estamos pecando, às vezes fazemos algo que aborrecemos aos olhos do Senhor, mas nós devemos dar graça e reconhecer que nós somos miseráveis. E se somos miseráveis, precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, né? O versículo em cima, 16, ele dá uma ampla variedade de ensino para a gente estar meditando na palavra do Senhor. O 16 diz assim, do capítulo 5, regozijai-vos sempre, sempre, né? O 17 diz assim, orai sem cessar. Mas nós precisamos andar na rua gritando, orando alto? Não. A gente, no nosso pensamento, no nosso coração, nós podemos orar, estar sempre ligado em oração. A Bíblia fala que nós vencemos o nosso inimigo da nossa alma em oração, né? Em oração, está pedindo, conversando. Há momento na nossa vida que devemos sim clamar ao Senhor, né? Ana, eu tiro muito o exemplo de Ana. Ela não foi no sacerdote, não foi no sumo sacerdote, ela foi na beira da tenda, né, do tabernáculo de Deus, e ali ela começou a clamar, a gritar, a pedir, a expor a necessidade para Deus. Não que Deus não sabia, mas Deus queria ver a atitude dela. E a atitude dela chegou ao ponto do sumo sacerdote Eli achar que aquela mulher estava bêbada, né? Há pessoas, quando a gente começa a chorar, né, a clamar ao Senhor, e às vezes as pessoas acham que estamos ficando maluco, estamos ficando retardado, mas isso é o modo da gente estar expondo a nossa dificuldade, as nossas necessidades, que para nós, para a medicina, às vezes para um advogado ou a justiça, não pode ser resolvido, mas para Deus é algo comum, né? Algo que ele vem num piscar de olho, ele resolve o nosso problema. Então é nesse sentido que a gente vem hoje falar sobre santidade, né? Nós temos que estar sempre mostrando, transmitindo que nós temos alguém, algo superior, né? Que nos conduz a nossa vida, que nos guia neste mundo, ainda que estamos precisa andar no mundo, nós precisamos trabalhar no mundo, nós precisa conviver no mundo, mas não precisamos compactuar, pastor,
com o mundo, trazer o mundo para dentro de nós. Não precisamos. Um período que a gente levantou a mão, reconheceu a Jesus como nosso Salvador, como nosso mediador entre Deus e o homem, então nós não precisamos mais compactuar com Deus. Nós somos, né? Nós estamos no mundo, mas não Verdade. somos Deste mundo. do mundo, né? Porque tudo aquilo que há no mundo, né, não agrada ao Pai. O mundo jaz no maligno, conforme diz a palavra do Senhor. Mas nós temos que ter o entendimento de que há uma forma, há uma maneira de nós estarmos sobre a face dessa terra, estarmos caminhando neste mundo e não nos deixarmos ser envolvidos. Eu sempre gosto de citar, pastor Paulo, um exemplo da garça. Você já viu a garça com a sua pena, né, branca? E ela anda onde? Ela anda no charco, no meio da lama, ali procurando alimentação. Então, a gente se coloca no lugar da garça. A garça, quando ela vai mudar a sua passada dentro da lama, ela não anda igual o pato, bater no pé. Não, ela tira ali a sua pata e ela ainda faz isso aqui, ó. E muda. Aí a gente vê que ela está ali naquele meio, mas a plumagem dela, né, a pena dela não se suja. Então, nós sabemos que as nossas vestes têm que ser sempre alvas. Quando falo de ser alva, é lavada, né, santificada. Mas como é que pode o sangue de Jesus, sendo carmesim, sendo vermelho, né, vai lavar sua veste e ser mais alvo do que a neve? É o poder, né, do sangue de Jesus, quando falo de veste, da purificação, da remoção de todo pecado. Porque aquilo que a gente vê na palavra do Senhor que fala, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está falando a respeito disso, de que enquanto nós estamos caminhando, fala de seguir, é em todo momento que nós andamos sobre a face dessa terra. Então, o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos resgatou para que nós sejamos santos. E algo, pastor Paulo, que eu tenho entendimento, que Deus ele não pede nada para nós se Ele não ia pedir se fosse impossível para nós executarmos. Então, quando Ele fala, sede santo, porque eu sou santo, é sinal que nós podemos alcançar. Né? Mais na frente nós vamos falar sobre a questão da santidade, o que cabe a Deus, o que cabe a nós, porque tem gente que não, o negócio tem que ser, não, eu sou santo porque eu me esforcei. Não, existe o esforço, mas o que Deus faz? Tem gente que leva ao extremo, né? O extremo. E no versículo 18 ele diz aqui, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Em tudo devemos dar graça, em tudo devemos estar agradecendo a Deus. Mas, pastor Paulo, eu estou com câncer, né? É uma enfermidade, o mal que tem cometido, né? Tem cometido, né? Eu estou com depressão, que hoje é a doença do século, né? A depressão. Eu devo dar graça? Sim, irmãos, porque é a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que enquanto nós estivermos neste corpo, nós somos sujeitos ao quê? A enfermidade, pastor. E se a enfermidade veio sobre nós, é porque Deus permitiu ou deixa ser permitido para a gente se chegar diante dele ou também ter uma atitude de nos cuidar do nosso corpo. Pastor Paulo. Nós viemos ver, só um instantinho, pastor, por esses dias, o senhor não pôde estar aqui porque o senhor estava se cuidando do vosso corpo. Para quê? Para continuar fazendo a vontade de Deus. E quando vem a enfermidade, principalmente na vida de muitos cristãos, eles acham que não pode, não é de Deus, é do inimigo. E nem tudo, irmãos, que vem sobre nós, principalmente da enfermidade, vem da parte totalmente do inimigo. Porque nós viemos ver que somos de uma geração de Adão e Eva, que trouxe o pecado lá do jardim. Não é a palavra hoje inicial sobre isso,
mas nós já viemos com esse DNA do pecado. E se o pecado está no nosso DNA, nós vamos estar o quê? Sujeitos à enfermidade. Amém, pastor? Amém. Só falando, o pastor Paulo falou, né, a respeito da minha não presença nas últimas, né? Sim, sim. Nas últimas duas. Não é câncer não, tá, Marcos? Não, não é doença não. É só um exame de rotina mesmo. Mas quando ele falou a respeito aqui de, muitas vezes, a depressão, do câncer, e ele falou a questão de tudo dar graça, esse tudo dar graça a gente tem que confundir, não, assim, Senhor, muito obrigado que eu estou com este câncer, muito obrigado que eu estou com depressão. Não é isso. Quando fala ali do dar graça, é saber que ele sabe todas as coisas, que ele permite, né? Porque existe a vontade, né, de Deus no sentido de permissiva, a vontade permissiva dele, que ele permite que tenhamos. Ele permitiu, ele deu a oportunidade para o homem, conforme o pastor Paulo falou, a respeito de não pecar, mas o homem pecou. E esse pecado foi passado a toda a humanidade. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, nós sabemos que um dia todos nós iremos morrer, falecer. E nem tudo, né, conforme o pastor Paulo falou, de doença, vem da parte do inimigo. O inimigo ele pode sim fazer, mas muita coisa também é resultado das nossas escolhas, da nossa alimentação, do nosso cuidado com o nosso corpo. Então, quando nós falamos a respeito da santidade, é tudo decisão de cada um de nós. Somos nós que temos que decidir. Amém? Então, eu vou passar então para o presbítero José Roberto, que estará falando a respeito da santificação. Amém. A paz de Deus mais uma vez para vocês. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos realmente falar da palavra de Deus, a qual Deus tem preparado para nós nesta manhã sobre a santificação. No capítulo 3, versículo 11 de Tessalonicenses, diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encarregue a nossa viagem a vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, caridade, amor, uns para com outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que seja irrepreensíveis em santidade diante do vosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Uma recomendação que ele fez, que ele viajou para juntamente com eles para ensinar a eles, para que eles pegassem força e amor entre um ao outro, para que quando o Senhor voltar para buscar a igreja, que é o povo redimido, ele realmente venha, o nosso Senhor Jesus Cristo, para todos os santos, para todos aqueles que estão separados. E qual a ordem bíblica de Deus? É que nós conhecemos a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo como único Salvador de nossa vida. E agora, como a nossa prática que temos que ter, qual a prática que temos que praticar para que nós possamos procurar santificação, a separação, separado para Deus, para herdar essa promessa a qual o Senhor tem nos dado, e através da santificação. Jesus disse uma palavra assim, e Jesus disse assim: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia, de Jesus. toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Glória a Deus. Isto é o primeiro grande mandamento. Este é o mandamento: amará o Senhor de todo o teu coração,
de todo o teu entendimento. Tudo, em tudo, crescei. Então, outro conselho, nós sabemos aqui, por exemplo, ora, amados, pois que temos tais promessas. Isso é uma promessa que Deus tem nos feito. E Ele procura, e nós temos que procurar santificação. Que tais promessas? Purifiquemos nós de todas imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temor do Senhor, que é realmente uma grande sabedoria para nós. Outro texto que disse bem claro para nós, o versículo 5 do capítulo 1 de 1 Timóteo, disse, o fim do mandamento é o amor. É um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós não podemos fingir que estamos servindo a Ele e não estamos servindo, porque nós escolhemos ser semelhante a Ele. Paulo disse, sejam meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Outra parte diz que esteja a mente de Cristo. Pensar como Ele pensa. Lá nas profecias de Isaías, disse, os vossos pensamentos não são os nossos pensamentos. Assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos. Deus falando, os meus pensamentos maior do que os vossos pensamentos. Então, temos que procurar a santidade no amor, na caridade, em tudo. Temos que dar de todo nosso coração, entregar totalmente a Ele. Amém? Amém. É fogo bom! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a gente vê o quanto é importante, o pastor Paulo aqui já falou a respeito, né, o que deve ser santificado, né, pastor Paulo? Que é o que mesmo? É só o corpo? É corpo, alma e espírito, né? Conforme diz lá no texto de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Que sejam irrepreensíveis, né? O espírito e alma e corpo. Por que você acha que foi por acaso que o Espírito Santo revelou para Paulo a sequência? Espírito, alma e corpo. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos como o nosso irmão Isaías, profeta Isaías, que lá depois do seu chamado, né, no capítulo 6 do livro que ele escreveu, quando fala que Isaías ele tem uma visão dos séculos, né, da comitiva de Deus, né, onde os serafins ali voavam, né, e a palavra de Deus fala que eles tinham quantas asas? 6 asas. 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto e com 2 cobriam os seus pés. E ali ele sempre falava o quê? Santo, santo, né? Falando que Deus, ele é santo. E ali nós vemos que quando Isaías vê aquilo ali no capítulo 6, versículo 5 de Isaías fala, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas aí a palavra de Deus nos diz que um dos serafins, ele voou, né, até ele, trazendo uma brasa viva pegada ali do altar do nosso Deus, com uma tenaz. Tenaz é aquele instrumento para poder estar pegando, né, a brasa no fogo, e a gente tem hoje em dia ainda
E ali veio e tocou nos lábios de Isaías. E ali os seus lábios foram purificados. Então, meus amados irmãos, como é que funciona a questão da santificação? E aí eu volto lá naquele texto onde Paulo fala que é espírito, alma e corpo. Porque a gente sabe que o homem ele é transformado, né? Quando Deus transforma o homem, nós sabemos que nós somos um ser tricotômico. Tricotômico, ou seja, tripartido. Conforme a gente vê que tudo nessa vida, muitas vezes está em três partes. Qual que é o estado da água? O sólido, o líquido e o gasoso, não é assim? Aí vem prótons, elétrons e nêutrons. O estado da matéria, né? a constituição da matéria. Então, a gente vê que o homem também ele é tripartido. Assim como nós temos a Trindade, nós temos esse entendimento que Deus é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o homem ele é transformado no seu espírito, porque o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Então, quando há um novo nascimento, quando ele nasce, é o seu espírito que é regenerado. E quando ele é regenerado, ele é integrado, ele começa a fazer parte do povo de Deus, ele é inserido na família de Deus. Então, o espírito, nosso espírito, a palavra de Deus nos diz que o nosso espírito, na verdade, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca para fazer as coisas de Deus. Não para pecar, porque para pecar a carne é forte. Então, o nosso espírito é ele, que tem contato com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que o nosso espírito ele é vivificado, ele se reconecta com o Pai, é na questão espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus ele está sempre à procura destes verdadeiros adoradores. Então, a partir do momento que o homem, em seu espírito, ele é regenerado, aí o espírito busca as coisas do alto. Mas só que nós temos uma outra parte do nosso corpo, que é a nossa alma, que é a sede dos nossos desejos, a sede das nossas emoções. E aí, qual que é a nossa vontade hoje? A nossa vontade hoje é ficar em casa, Com esse friozinho. descansando. Aí vai estar fazendo vontade do quê? Da carne. Ou é vir para a presença do Senhor. Tem sede, fome da palavra do Senhor. Aí já é o Espírito. Então, quando nós fortalecemos o nosso Espírito, aí é sinal de que nós estamos santificando. É que nós estamos nos separando a cada dia mais e mais do mundo. Nós estamos nos abstendo dos prazeres da carne. E aí nós estamos nos santificando. Estamos nos achegando a Deus. E a palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. E a cada dia mais e mais nós vamos nos aproximando do Senhor. E quanto mais nós temos sede, quanto mais nós vamos aprendendo, nós vamos nos santificando, nós temos a oportunidade de ter o contato com o Espírito Santo, de estarmos recebendo da palavra, e a cada dia mais e mais este anelo, este almejo de estar indo morar onde? No céu. Nos céus. E quanto mais a gente chega diante de Deus, mais Deus se agrada e tem um relacionamento mais próximo e nos com a abençoa, gente. e supra a nossa necessidade, e dá aquilo que o nosso coração deseja, porque o nosso coração não é pedir nada egoísta, já é um coração santificado, um coração que quer o melhor, não simplesmente para nós, mas a gente olha para a necessidade do nosso próximo. Então, meus amados irmãos, aí o que muitas vezes nós temos tido problema é que a nossa igreja, até mesmo no passado, às vezes exagerou numa área de querer que você aceitou Jesus, para de fazer isso, para de fazer aquilo outro, sem ter tido a transformação, sem o Espírito Santo realmente ter, o nosso Espírito não ter deixado o Espírito Santo trabalhar conforme é necessário. Porque a transformação do crente, não é, o presbítero José Roberto? A transformação do crente, ela é de dentro para fora. Então, aquilo que acontece lá dentro, ela vai refletir aqui fora. Porque muitas vezes, tem gente que coloca aí um estereótipo de crente, coloca ali um modus operandi de falar, de andar, de se vestir, mas por dentro é conforme diz a palavra do Senhor. É comparado a um sepulcro caiado. Que por fora está o quê? Bonito. Bonito, mas E por dentro está o quê?
Tá. Podridão. Aí fica igual o Isaías, né? Ai, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então, muitas vezes a gente tem sim problema na casa do Senhor, nós temos problemas com pessoas que vêm à presença do Senhor e estão em diferentes níveis de relacionamento com o Senhor. Ainda não se deixou ser trabalhado por dentro. Aí são pessoas, apóstolo Paulo, que começam a se questionar: por que tem que usar essa roupa? Por que eu tenho que andar desse jeito? Por que eu tenho que orar todo dia, né? Aí, ou seja, a pessoa ainda não foi transformada. Porque quando ela está resolvida lá dentro do seu espírito, e a sua alma está sendo trabalhada, ministrada pelo seu espírito, o que vai acontecer aqui fora é simplesmente uma consequência daquilo que está lá dentro. Então, não é o contrário, você está bonito por fora, mas por dentro não resolvido. Você tem que estar resolvido por dentro, transformado por dentro, para você estar refletindo aquilo, o caráter, né? Refletindo o que é um verdadeiro cristão. E aí a sua santidade, ela é manifestada. Então, muito cuidado, muitas vezes, a pessoa olha e já vê terno e gravata, coisa e tal, mas será que realmente é transformado? Será que tem realmente santidade? Então, aí a gente sabe que a santidade, ela tem os seus, digamos assim, o início, o meio e o fim. Como assim, pastor? Porque a santidade, hoje, né, tem muita gente aí que tem uma igreja aí que adora, né? Tem lá a sua imagem e fala que aquilo lá é o santo. Não, mas quem são os santos? Os santos somos nós. Nós somos santos, porque nós somos santificados. Nós somos separados. No momento que você aceitou Jesus, ali já aconteceu 3 coisas. Primeiro, você foi regenerado. E quando você foi regenerado, você começou a fazer parte da família. Seu espírito foi vivificado. Outra coisa que aconteceu também, quando você aceitou Jesus, é que você foi justificado. Mas como assim? A obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nos tornou justos. Não pelo nosso mérito, pelo mérito dele. Nós somos justificados por Cristo Jesus. E sabe qual foi a outra coisa que aconteceu quando nós fomos regenerados, fomos justificados, mas também houve a santificação. O Senhor nos tornou santos. Pelo nosso mérito? Claro que não. Nada é pelo nosso mérito. Né? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom, é uma dádiva de Deus. Então, existe aquela questão, né, que aconteceu lá no passado. Nós somos santos, né, pelo passado, porque o Cristo fez quando nós aceitamos Jesus. Mas também existe, também, pastor Paulo, né, a santificação no presente. Porque hoje nós estamos nos santificando. É progressiva. Né? Tem o passado, essa progressiva, né, que está acontecendo, que nós temos que ser santo, porque eu sou santo. Em quê? É só na casa do Senhor? Não. Em toda a vossa maneira de viver. Mas e no imposto de renda que acabou agora? Tem que ser santo? Tem que ser? A gente tem que andar com a santo no imposto de renda? Tem que ser santo. Ou a gente pode dar uma volta no sistema? Mas é muito juro, pastor Paulo. Aí eu posso pegar uma parte ali, eu falo com Deus que eu vou pegar uma parte para poder dar dízimo, para poder ajudar na obra, na construção da igreja. Pode? Aí nós vamos fazer que nem Ananias e Safira, né? Reter aquilo e ter e querer se apresentar diante de Deus como honesto. E pode ter uma consequência que na hora que você põe o pé dentro da igreja, o Espírito Santo te revela, ou Deus te fulminar. Porque Deus continua o mesmo, pastor. Ele não mudou. Porque alguém fala aí, nós estamos hoje numa geração mais moderna. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Né? Nós estamos lendo aqui que Deus fala, seis que santo, porque eu sou santo. Mas a palavra é de Deus ou é do apóstolo Paulo? Toda a palavra é inspirada, né? Inspirada por Deus. Porque ele tomou o apóstolo Paulo naquela época para a gente ter de exemplo hoje. Porque senão não precisava de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Né? A revelação de Jesus não precisava ser cumprida. Né? Que né, a gente hoje vê por aí, não, eu sou o cara. Não, nós ainda precisamos do Criador para ser o cara. Então nós falamos da santificação passada, santificação presente e tem a santificação do porvir. Porque é o seguinte,
Pessoal, vamos, meus irmãos e irmãs, vamos entender uma coisa. Enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, nós nunca seremos perfeitos. Verdade. Ok? Não existe ninguém perfeito. Então não adianta você achar que vai atingir a plenitude. A palavra de Deus fala que nós devemos, né, o nosso relacionamento, a nossa santidade, tem que ser como a luz da aurora, que vai raiando, mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito nós vamos atingir quando? Quando aquilo que é mortal for revestido da imortalidade. E aquilo que é corruptível for revestido da incorruptibilidade. Quando será isso? Quando nós formos arrebatados. Quando do arrebatamento, que haverá transformação. O Senhor irá transformar este corpo, essa mente, este coração. Aí nós vamos atingir a plenitude de quem nós iremos ser. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sobre essa face, a face dessa terra, né, sujeito a termos problema, dificuldade. E aí, né, para a gente, eu já encerrar aqui minhas palavras, voltando lá para Isaías. O Isaías, ele teve uma dificuldade ali, que quando ele viu aquele negócio, ele falou, vou perecer, vou ser fulminado, porque eu vi a glória de Deus, eu vi Deus e eu sou um homem de lábios impuros. E aí a gente entra em uma parte, eu não vou lembrar aqui o texto exato que está, mas eu acredito que é lá em Tiago, que fala que aquele que domina a sua língua, ele é um homem perfeito. Um dos grandes problemas. Meus irmãos, é o que diz, né? Tiago também fala, né? Porque pedis e não recebeis porque pedis mal. Por que tem as guerras? Será que a gente acha rápido lá? Depois de Hebreus, Tiago, né? Se vocês puderem me ajudar aí, que fala, né? Por que surgem as guerras, os problemas, as dificuldades? Porque o homem, ele quer o quê? Somente para si. Então, a gente vê que lá no capítulo 3 de Tiago, ele fala, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ali fala, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. E aqui vem falando a respeito do poder da língua, né, que é lá no versículo 5, que é o pequeno membro, mas ele fica se gloriando. Quantas pessoas que ficam, né? O pastor Paulo acabou de falar agora há pouco, eu sou o cara, falando, né, se vangloriando. Então, os grandes problemas e dificuldades que nós temos na sociedade, no mundo, foi um problema de palavra. Pessoas que falaram algo, ofendeu, veio guerra. E a palavra falada, ela não volta atrás. É como a flecha que foi lançada. Não tem como pegar de volta. Já soltou, já era. Então, muitas vezes tem problema, até mesmo dentro da igreja, com pessoas que falam aquilo que não deveria ter falado. Pessoas que querem se engrandecer e aí usam palavras no momento errado e ofendem. Quantas pessoas hoje, talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos assistindo ou que assistirá a posteriori este vídeo, né, dessa nossa live, talvez você saiu, não está mais na presença do Senhor, porque você ouviu uma palavra, talvez do seu líder ou do seu pastor, ou de alguém na igreja que te ofendeu e você se magoou e saiu. Mas eu quero dizer para você, não foi esse pastor, não foi essa pessoa que morreu na cruz do Calvário por você. Então, aleluia, volte Jesus, para a presença do Senhor. Bendito é o teu nome. Porque Ele disse, né, a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida, que nele nós somos mais do que vencedores. É verdade. Que nós iremos sofrer aflição, ter problema, dificuldade, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, que nós possamos meditar sobre isso. E nós que estamos nessa caminhada, nessa santificação progressiva sobre a face dessa terra, é a cada dia matando um leão, é a cada dia vencendo a dificuldade. E cuidado com os seus lábios, cuidado com a sua língua, né? Que tem uma palavra lá, acho que é em Salmos, pastor Paulo, o presbítero, que fala assim, não sejais como a mula, que precisa de quê? De freio. Né? E aí tem a passagem que fala assim,
orando ao Senhor, coloca uma guarda, né? Na porta dos meus lábios. O que é guarda? Um sentinela. Tá? Ó, não deixa sair. Está ali armado, está com a porta fechada, trancada. Para a gente vigiar, porque o sentinela vigia. Então vigia nas suas palavras, porque Deus ele quer nos abençoar, mas muitas vezes nós somos como a galinha. A galinha muitas vezes ajunta, depois ela faz o quê? Esparrama com o pé. Então, cuidado com o que você está esparramando. E a gente vê muitas vezes, até mesmo de igreja que tem pastores, né, liderança, que muitas vezes ajunta, e de repente solta uma palavra, explode, esparrama todo mundo. Meus amados irmãos, nós não estamos aqui para espalhar, nós estamos aqui para ajuntar, para aglutinar. Mas a palavra de Deus também nos diz que, né, que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de ajuntar, mas também tem tempo de espalhar. Mas como é que está sendo esse momento do espalhar? Tanto é que quando Jesus fala, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. E ali, veio, e qual que foi o sinal mesmo? Língua, né? Ao falar. E aí o pessoal gostou. Estamos aqui em Jerusalém, todo mundo unido, temos tudo em comum, tem os diáconos aqui para servir a mesa. Tá... O que Deus fez? Ele permitiu a perseguição para espalhar. Então há um momento de espalhar, mas que você não seja o motivador de espalhar, de fazer com que os pequeninos venham tropeçar. Então, cuidado com a sua língua. Santifique-a, né, os seus lábios, que dessa fonte venha sair somente aquilo que venha para a edificação. Amém? Meus amados irmãos, aquilo da minha parte foi o que eu tenho que falar, é isso que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu não sei se o presbítero, Zé Roberto, o pastor Paulo tem mais 1 minuto cada um para poder fazer o seu, falar, né, aquilo que o Senhor ainda colocou no seu coração, e na sequência eu já estarei aqui falando a respeito das nossas atividades, e o pastor Paulo estará orando, encerrando, né, essa nossa live. Posso falar? Pode. Então, a salvação realmente é na graça, que é uma graça que nós não merecemos. E a Bíblia diz que nós fomos batizados na sua morte. Que diz assim, aí vem um conselho, uma pergunta. No capítulo 6 de Romanos, versos 1 e 2 e 3, diz assim, que diríamos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Disse a resposta, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, se nós fomos batizados na sua morte, ali que ele nos batizou, ali é que ele nos fez realmente ser pertencente a ele, nós não poderemos permanecer no pecado. Nós estamos no pecado, vivemos através do pecado, porque viemos do pecado, não conseguimos totalmente livrar dele, mas nós estamos esforçando. E através do batismo que ele nos batizou, nós estamos agora libertados do pecado, libertados da condenação do pecado. Nós todo dia estamos arrependendo e ele está nos perdoando. E disse, e libertado do pecado foste feito servo da justiça. Falo como um homem na vossa fraqueza, pela vossa fraqueza, da vossa carne, pois que, assim como apresentamos aos vossos membros a servir a imundícia, a maldade, a malícia, assim apresenteis agora o vosso corpo em santificação para a vida eterna. Amém. Amém, Jesus. Não é que nós merecemos a graça, o Senhor achou graça de nós clamar e pedir perdão. Não é dizer que nós não somos pecadores, nós pecamos todo dia. O homem que diz que não peca é mentiroso. Que chama todo mentiroso. E a mentira é uma parte que também não tem parte, né? É o mesmo peso a mentira
é o mesmo peso do adultério. Só o que acontece? A pessoa arrependeu. Arrepender quer dizer, não fez mais. Ele procurou santificar. A santificação. Livrar do pecado. Então, nós sabemos que realmente Deus está pronto para te abençoar e te perdoar. E Timóteo capítulo 1, versículo 10, disse assim: para que aprove as causas excelentes. Aproveita as coisas excelentes para que seja sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Amém? Amém. De um fruto que encha do fruto da justiça. Quer dizer, nós temos fruto do pecado. Mas se nós queremos sair do pecado, nós estamos juntando mais justiça do que pecamos. Temos que livrar do pecado. Nós somos batizados para quê? Para que nós possamos lutar contra o pecado para vencer. E nós não conseguimos, não. Nós não conseguimos. Mas Jesus é que nos leva, que nos... Pela graça. Pela graça. A graça dele. Ele achou graça. E nos deu esse direito de ser filho e participar das mansões celestiais. Glória. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que essas palavras de hoje possam edificar o seu coração cada dia mais. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Pastor Paulo, as considerações finais? Amém. Que Deus abençoe vocês nesta manhã. Que você possa apresentar ao Senhor, né, na sua graça, na sua santidade, honrando primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Honrando o seu pastor, honrando a sua liderança, a sua igreja, né? Mostrando para o outro que houve sim uma transformação espiritual na sua vida, que Deus veio neste mundo, deu o seu Filho neste mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje ele encontra como nosso advogado, e temos um que é o Espírito Santo, o nosso Consolador, que está 24 horas nos ajudando para prosseguir na nossa caminhada. Que Deus abençoe você nesta manhã. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, seja sincero nas suas atitudes de hoje para frente. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que hoje, com toda a tecnologia que nós temos que usar tudo isso para a honra e a glória do Senhor, para estarmos fazendo o trabalho, a obra do Senhor. Nós tivemos aqui a oportunidade de recebermos irmãos aqui na igreja, pastor Paulo, que nós temos aqui este trabalho, que por enquanto ainda está, né, na conta do pastor Paulo, mas nós vamos... já está trabalhando para isso, para adquirir um equipamento melhor. E também tem uma conta no Facebook da igreja. Se Deus quiser. Mas nós também temos no Instagram aqui da igreja. Tá? E aí nós temos já tido fruto. Não, não tem agora. Não tem. Não era uma. Mas depois vai postar depois aí. Nós temos já tido fruto de pessoas que pela mídia social chegam aqui a ouvir, né, sobre o trabalho da igreja na mídia social. Nós estamos colhendo o fruto, né, com esse trabalho, né? E louvado seja o nome do Senhor, que tudo seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, que você possa utilizar, se você gostou, né, você deixa aí o seu comentário, e você possa estar também encaminhando, né, compartilhando, né, aqui este link, né, desse trabalho, para que outras pessoas também venham ser edificadas. Amém? Uma pessoa me disse para mim: olha, rapaz, eu ouvi vocês lá e acompanhando vocês na live e também no evangelismo. Hoje nós montamos uma equipe para evangelização. Amém. É de outra igreja. Ou denominação. A denominação copiou a evangelização, tem uma equipe de evangelização. É algo que o presbítero Roberto está falando aqui também, acabei, né, esquecendo de falar.
porque ele também tem um canal dele no YouTube, onde ele posta lá, né, o culto ao ar livre na praça. Qual que é o endereço lá? O endereço é José Roberto Fonseca. José Roberto Fonseca. José Roberto Fonseca. O senhor vai Então, ver lá no YouTube você vai acessar. Quantos vídeos já tem lá? Tem uns quase 500. Quase 500. Quase 500 vídeos de trabalho realizado aqui nas praças de Juiz de Fora. Então, meus amados irmãos, se você que porventura esteja aqui em Juiz de Fora ou passando por aqui, vir visitar algum parente, amigo, nós lhe convidamos para estar vindo aqui fazer uma visita para nós. A nossa igreja, conforme já disse lá no início, ela encontra, aqui eu falei o bairro, né? Encontra-se aqui na rua Henrique Dias, número 650, no bairro de Benfica, zona norte de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Flamings, tem aqui o pastor Paulo e o presbítero Zé Roberto. Será um prazer recebê-lo e falar, ó, nós assistimos vocês ali, ou seja lá no YouTube, ou seja no Instagram, ou seja aqui no Facebook, que nós teremos um prazer de lhe receber. E nós temos nosso trabalho aqui na nossa congregação, toda segunda, toda quarta e todo domingo. Lembrando que segunda e quarta, 19 horas, e no domingo às 18h30. Então você é o nosso convidado especial. E neste domingo nós teremos um trabalho em que será dirigido pelo nosso departamento do Círculo de Oração. As nossas irmãs estarão aí sob a direção do Espírito Santo conduzindo este trabalho. E você é o nosso convidado especial. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus continue abençoando a você, sua casa, seu lar, sua família e lhe concedendo força para você vencer toda luta e dificuldade, para que alcance aí, né, o nível de santidade e santificação que é requisito do Senhor para que nós possamos encontrar com Ele. Porque Ele fala, seguir após com toda a santificação, sem a qual ninguém verá. Se não vai ver, vai para o céu? Vai nada. Então, e se não ir para o céu, vai para onde? A conclusão é sua. Fica no seu pensamento aí. Pastor Paulo orando, nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós damos graça a Ti, Senhor, por esta manhã, a qual nós começamos, Senhor, meu Pai, transmitindo a Tua palavra. Senhor, Senhor, esta pessoa que está recebendo, Senhor, esta palavra, possa ser abençoado mais e mais, Senhor, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, a sua vida, Senhor, a sua família, Senhor, possa ser guardado, Senhor, debaixo da proteção do seu santo nome, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para ter fama, Senhor, meu Pai, para ter status, mas que nós desapareça, mas que o Senhor cresça, Senhor, através, Senhor, da nossa vida. Estamos aqui como mordomos, Senhor, para servir a Ti e transmitir a Tua palavra, Senhor, para a humanidade. Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, aonde chegar a esta palavra, que o Espírito Santo possa, Senhor, penetrar sobre esta vida e haja, Senhor, a mudança, Senhor, de dentro para fora, mostrando que o Senhor é o bom carpinteiro. Senhor, nós Te agradecemos e Te damos graça em tudo e em todo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Em tempo. Muitas vezes falam assim, mas falou só que Deus faz isso e aquilo outro, mas o que eu posso fazer para a santidade? Para a minha santidade? Simples. Ore, jejue, palavra do Senhor e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, seu lar, a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. E você diz? Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Louvado seja E o nome de fogo! Jesus.